Olá, tudo bem, crianças? Hoje nós vamos dar continuidade às histórias de Jesus, às parábolas, né? E nós vamos revisar o que é parábola. Parábola era a história que Jesus contava para as pessoas quando ele sentava, a multidão chegava perto dele e Jesus amava tanto aquelas pessoas que ele desejava do fundo do seu coração que elas compreendessem o que ele iria falar. Então ele usava ovelhas, moedas, pessoas, campos, chuvas para explicar. Quer dizer, eles usavam histórias terrenas para ensinar histórias celestiais, para falar do céu, como chegar no céu. Então, certa vez, Jesus estava no templo e chegaram algumas pessoas, era muita gente mesmo. E Jesus percebeu, porque ele conhece o meu coração e conhece também o seu coração, que naquele grupo havia dois tipos de pessoas, os fariseus e os publicanos. Mas tia Nida explica quem eram os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas que se achavam orgulhosas, melhores que os outros. Eu sei que você conhece pessoas assim, que se acham os tais, top dos tops, que o outro é inferior, como os publicanos. E os publicanos eram pessoas mal vistas porque eles cobravam imposto para o governo romano, mas eles tinham que trabalhar. Mas entre aqueles publicanos, claro que tinha aquelas pessoas fiéis que amavam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. E aí Jesus, aproveitando aquele momento, ele conta uma história. Vamos à parábola? Jesus explicou para eles: sabe, pessoal, certa vez subiu ao templo dois homens para orar. As pessoas já começavam a ficar observando quando Jesus falava, porque ele ia contar uma história certamente com muitos ensinamentos. E essa história falava de dois homens que iam orar, e no templo havia um lugar bem especial, que onde os cordeiros eram mortos todos os dias. E eles também sabiam que aquele cordeirinho que era morto lá em cima do altar era para mostrar Jesus, que um dia iria morrer na cruz para salvar eu, você, qualquer um que aceita ele como seu salvador. E aí as pessoas atentamente olhando para Jesus, ele fitava os olhos nela e começava a dizer: o homem que era o fariseu entrou, ficou de longe, bem distante, e falava assim: Senhor Deus, tu sabes todas as coisas, o Senhor conhece a minha vida, tu sabes que eu oro todos os dias, tu sabes também que eu dou dízimo de todo o meu trabalho, eu sou um homem bom, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu faço tudo que está na lei. E aí tu sabes que eu não gosto nem de chegar perto desses publicanos, são pessoas más, que tiram o dinheiro do povo. Senhor, ouve a minha oração. E aí Jesus começou a explicar para aquele povo que o coração daquele homem, ele estava endurecido, orgulhoso. E a Bíblia ensina que nós devemos nos humilhar perante Deus para que Deus nos exalte. Mas ele não conseguia enxergar aquilo e começava a falar sempre com muito orgulho. E o outro homem, Jesus explicou, o publicano, quando ele chegou lá pertinho do altar, ele mal olhava para cima e clamava a Deus, batendo no peito, e falava desse jeito: Senhor, tu me conheces, tu sabes que eu tenho muito pecado, mas eu procuro te agradar, eu tento diferenciar o certo e o errado, mas às vezes, Senhor, eu erro, e é por isso que eu todas as noites, quando eu vou dormir, eu oro e falo contigo. E ele estava clamando: Senhor, perdoa os meus pecados, lava a minha alma, porque eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. E aí Jesus explicou para as pessoas e dizendo assim: olha, aquele homem orou corretamente, porque ele se humilhou, ele sabia da palavra e sabia que todos são pecadores. E ao final da história, Jesus pergunta para as pessoas, para aquela multidão: vamos lá, me respondam. Quem saiu justificado dos seus pecados?
É aquele que reconheceu que tem um coração cheio de pecado, mas que pediu de todo o coração arrependimento, ou outro, sabe, crianças, a multidão calou-se diante da sabedoria e autoridade, como Jesus contava a história. E eles falavam assim: claro, Senhor Deus, que o que saiu justificado foi aquele que orava corretamente, que se humilhou e que pediu perdão aos seus pecados. Pois sabe, crianças, dessa mesma forma, somos nós. Cada um de nós temos que reconhecer os nossos erros e orar ao Papai do Céu. Na Bíblia também, certa vez, Jesus ensinou uma oração muito linda que se tornou a oração universal. Ele pegou os seus discípulos e ensinou a orar. E ele falou assim: vamos falar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado as pessoas que fazem mal para mim. É assim que nós temos que orar. Quando a gente fala com Deus para orar, nós temos que aprender que, em primeiro lugar, eu tenho que perdoar aquele que fez mal para mim. É na escola, no trabalho. Às vezes uma criança briga com você, você fica zangado com ele. Mas quando chegar à noite, quando você for falar com o Papai do Céu: Senhor, eu já perdoei o meu amiguinho. Então agora eu posso falar do Pai Nosso, porque o meu coração já está assim limpinho como aquele publicano. E a palavra hoje do dia é aprendendo a orar com Jesus. Você aprendeu a orar com Jesus? Você aprendeu que temos que estar com o coração limpo, porque senão nós não veremos a Deus? Deus, a Bíblia fala que Ele ama a mim e a você. Ele ama o pecador, mas Deus se aborrece do pecado. E o que é mesmo pecado? Qualquer coisa que nós fazemos que não agrada a Deus. E por hoje é só, crianças. E até a próxima.